E aí, como é que você tá? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu esqueci de ligar a luz, então eu vou ligar enquanto eu vou falando. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Portfólio. Portfólio. Eu quero, antes de tudo, avisar para vocês que eu vou começar a analisar os portfólios que vocês enviam. Então, se você tem um portfólio de design, mais especificamente voltado para design, deixa ele aqui nos comentários que depois eu vou pegar portfólio por portfólio, vou analisar, que é para gerar conteúdo e a gente conseguir gravar uns vídeos diferentes aqui no canal, beleza? Eu quero mostrar a atualização que eu fiz aqui no meu portfólio e eu quero passar um pouquinho da lógica do porquê eu fiz essas atualizações, porque eu estou estruturando o meu portfólio um pouquinho diferente do que é comum na maioria dos casos. Que o comum normalmente é o quê? Você coloca o seu portfólio lá, você fala um pouquinho sobre você e você coloca um monte de processo. Eu fiz o case X e o processo que eu utilizei no case foi XYZ. Eu usei uma Desk Research, aí eu fiz uma pesquisa quantitativa, aqui estão os resultados da pesquisa quantitativa, aqui foram as análises que eu fiz de acordo com os resultados, aí eu fui fazer um benchmark, peguei esses concorrentes, de acordo com o que está no mercado e com os resultados da análise da pesquisa quantitativa, eu fiz esse wireframe, fiz uma validação, fiz teste de usabilidade ou não, avancei para o alta fidelidade e depois fiz a documentação. Ou lá no começo eu fiz fluxo de usuário e user flow, enfim. Depois eu fiz o design system, o style guide, etc. Enfim, normalmente é isso, né? O que que eu estou querendo fazer aqui? Eu já comentei um pouquinho sobre isso em outro vídeo, mas faz um tempo, era lá na outra casa que eu morava e eu falei muito por cima. Eu quero passar aqui sessão por sessão falando o que que eu fiz no meu portfólio, que é para ver se a gente consegue esmiuçar um pouquinho o que que eu acho que deve ser um portfólio de um designer sênior, de um lead, de um diretor, de um head, etc. Não que ele precise ser obrigatoriamente assim, mas eu quero passar uma ideia que eu utilizei no meu. Não sei se é a melhor de todas, mas para o meu cenário atual, eu acredito que ela seja mais eficiente. Eu não vejo hoje em dia, para mim, muito sentido em esmiuçar os resultados que eu tive em processos muito pequenininhos. Ah, eu fiz uma desk research, fiz isso, fiz aquilo. Depois, se você está há 6, 7 anos, me parece ser muito óbvio que você vai saber fazer esses tipos de processos, você vai saber usar essas metodologias. Então, eu tento não ficar focando muito nisso dentro do portfólio. Então, o que que eu fiz? Vamos atualizar aqui para ver as animações, que é uma estética mais minimalista. Essas setinhas aqui, elas têm um movimento, ó, para dar aquela sensação de motion, e ao ponto que elas vão se anexando à minha foto, à minha pessoa ali, a minha foto ela vai crescendo. Que é para quê? Para dar aquela ideia de que eu sou formado por aquelas coisas que estão dentro das setinhas. Aí a localização aqui, né? Porque pode ser que visite gente fora do Brasil, ou então pode ser que visite pessoas dentro do Brasil. É mais para realmente saber de onde eu estou. E aqui, ó, eu coloquei como se fosse o que a gente chama de headline, né? O que que fala ali, o que que me representa, né? Uma frase pequena, sucinta, que me representa. Então, eu falo que eu sou um designer apaixonado por resolver problemas através de design e tecnologia. E aqui é o que a gente chama de punchline, né? Eu não sei se o termo melhor de todos seria esse, mas é aquele momento onde você fala entre aspas, o quão pica você é. Tipo, eu já trabalhei em X lugar e consegui Y resultados. Mas é basicamente por quê? Porque como ela tá ali perto da primeira dobra, a pessoa que visita aqui fazendo aquela leitura dinâmica aqui, ela já passa por esses textos e ela já dá. A gente já consegue passar uma ideia de quem é aquela pessoa através de poucos textos, né? Se você colocar uma biografia assim, é bem provável que a pessoa não vá ler. Então, aqui eu optei por trazer dois parágrafos bem pequenos, mas que ele, primeiro, fale quem eu sou e, segundo, mostre o impacto do meu trabalho, que é esse que está aqui. Eu já falei que eu entreguei produtos em empresas multinacionais, fazendo processo end-to-end, porque é o meu foco é ser generalista, e em pequenas empresas, em startups e em empresas Latam, Latinoaméricas.
Aqui o histórico, né? O histórico de trabalhos, de empresas, que é o mesmo que está lá no LinkedIn. Aqui, ó. Beleza? Uma interaçãozinha. Nada demais aqui, é realmente só para mostrar o histórico. Os feedbacks como terceira dobra. Então, recapitulando, primeira dobra aqui quem eu sou, essa segunda dobra aqui é o histórico e falando um pouquinho do que eu passei, do que eu faço e o meu impacto nessa segunda dobra. Na terceira dobra, os feedbacks. E aí os feedbacks eles entram antes de tudo que é para quê? Para preparar o usuário que está visualizando aquele portfólio, já para ele saber que tem pessoas que recomendam o meu trabalho. Ou seja, antes de eu falar sobre o meu trabalho de fato, eu estou mostrando que pessoas recomendam ele. Beleza? Então, aqui tem dois feedbacks em inglês e um em português. Aqui eu também não vejo muito sentido em fazer igual o landing page de SaaS, não. Que você coloca, tipo, 15 feedbacks. Eu acho que vai ficar muito verticalizado e se você olhar no celular, a experiência vai ficar meio ruim. Mas, se for uma opção, também dá para a gente encontrar formas de colocar mais feedbacks aqui sem ocupar tanto espaço. Depois eu falo de fato sobre o meu trabalho, ou seja, preparei o usuário falando que outras pessoas recomendam ele. Agora eu vou de fato falar sobre o meu trabalho. E aqui eu coloquei os principais, digamos assim. Não são todos, mas os principais que eu considero visualmente mais agradáveis, digamos assim. Basicamente para o quê? Se você é um recrutador, um designer que o seu produto ele trabalha com dashboards, eu mostro um aqui. Se é um produto mobile, eu mostro outro aqui. Se é um produto diferente, digamos assim, com inteligência artificial, se é um produto que ele tem um apreço visual muito forte, eu mostro esse outro aqui, ó, com uma interatividade bem bacana. Mobile, novamente. Essas duas aqui são logomarcas de produtos específicos que são produzidos por mim e um outro produto web. Ou seja, eu tento dividir aqui entre web e mobile para dar a sensação que eu já para que a pessoa consiga de fato ver que eu já trabalhei e que eu trabalho tanto em web quanto em mobile. E aqui o See All Projects, para ver todos os projetos, que ele fica ali pulsando, né? Porque a ideia é que eu não consiga mostrar, que eu não mostre de primeira um listão de trabalhos, que eu acho que é muito cansativo, mas que se ele quiser ver, ele vai clicar lá e ele vai ver aquele listão de projetos, beleza? Então, basicamente isso. Se eu clicar aqui, eu vou ser redirecionado, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, esse daqui. Na verdade, ele abre esse modal, que é basicamente uma página de dentro do próprio site. E aí, ó, eu falo aqui, eu falo o que é e boto nota de confidencialidade. E eu vou falar sobre isso já, beleza? Que são o quê? Projetos que a gente assina NDA, né? Que é aquele Non-Disclosure Agreement, que é aquele acordo de confidencialidade, né? Ou seja, que você fez lá, você não fala que já entrando nesse assunto, tem algumas pessoas que recomendam fazer o quê? Ou você coloca senha, ou você troca as imagens do projeto. Só que eu nem gosto da senha e nem gosto de trocar imagem. Por quê? Primeiro ponto negativo da senha. Se uma pessoa tem a senha, quer dizer que ela pode ver tudo que tem ali. Se ela compartilhar aquela senha com outra pessoa, aquela outra pessoa pode ver tudo também. Ou seja, se várias pessoas compartilharem as senhas entre elas, tipo o acesso da Netflix, todo mundo vai conseguir ver o seu projeto e todos os dados sensíveis da empresa. Para mim, isso não é um projeto privado. É um projeto público que tem uma segurançazinha bem fraquinha. Eu acho até que isso é meio perigoso fazer isso. Ou seja, não gosto. E o segundo é se você retirar a logomarca ou borrar a logomarca. Mas isso aí eu também acho muito improdutivo. Por exemplo, se você tem um dashboard, um projeto que o produto foi um criador de dashboards. Então, se você tem lá vários dados dentro do dashboard, você tem as informações que são inseridas dentro do dashboard, você vai borrar tudo. Putz, não vai dar para ver nada no negócio. Não é só a logomarca. Se você borra todos os dados que são sensíveis de dentro do projeto, você vai mostrar o quê? Vai mostrar uma sidebar, um header e botão. Não faz sentido também, sabe? Então, para alguns casos, por exemplo, landing page, eu acho.
Perfeito, vale totalmente a pena. Página de login, ótimo, excelente. Você borra lá e vai funcionar do mesmo jeito. Agora, quando você tem um produto que tem dados sensíveis no próprio projeto, eu não vejo muito sentido você sair borrando tudo, senão você não vai conseguir mostrar nada. E eu já vi um portfólio assim. Era um processo super detalhado, porém tudo borrado. Ou seja, era um monte de texto com um monte de imagem borrada. Não conseguia ver muita coisa também, não. Então, o que que eu prefiro fazer? Eu falo sobre o projeto, eu falo sobre o que que aconteceu, dou os principais pontos, né, de forma bem resumida, e se a pessoa se sentir convidada a conversar comigo, se ela se sentir interessada, aí ela faz o quê? Ela entra em contato e aí eu explico exclusivamente para ela como foi aquele projeto. Ou seja, Davi, eu gostei, eu queria saber como é que foi o seu processo de design dentro desse case aqui. Perfeito. A gente entra na reunião, eu te explico do início até o fim, protegendo os dados. Mas eu consigo te explicar tudo o que eu fiz. Agora, eu não consigo expor aqui dentro do portfólio, borrando ou colocando uma senha. Então, eu estou optando por ir por esse caminho aqui, porque eu acho mais seguro. Primeiro, né, mais seguro. E segundo, porque dá para você falar sobre o seu projeto sem ocultar ele, ou sem borrar ele, ou sem colocar uma senha. Você consegue mostrar o impacto que ele teve sem necessariamente ter essas dores de cabeça, ou ter que estar arrumando formas de mostrar sem mostrar. Prefiro falar, ó, fiz isso, os resultados foram esses. Se você quiser entender como é que a gente chegou nesse resultado, fique à vontade para falar comigo. Então, abaixo disso, eu coloquei uma nova seção, que eu vi alguns portfólios, mas não é muito comum, que é o quê? Essa seção de achievements, que é basicamente os resultados que eu tive na minha carreira, os principais. Eu coloquei os três principais aqui, que eu considero que são mais recentes, né? A partir do momento que você se torna um profissional sênior, liderança, head, diretoria, eu acho que os seus resultados, eles falam muito mais do que os processos que você faz no seu dia a dia. Porque vamos lá, se você fez se você fez um produto que ele saiu lá do R$ 10.000 mensal para 1 milhão anual, venhamos e convenhamos que você fez algo certo. E não necessariamente o produto precisa ser seu, tá? Então, por exemplo, esse achievement que eu setei aqui, esse do meio, foi em uma startup que a gente tinha, sei lá, 200 e poucos usuários, e depois que eu finalizei o projeto lá, tinha mais de 1.000, mais de 1.000. Ou seja, de 200 quadruplicou para 1.000, 200 e pouco, quadruplicou para 1.000, cara, vamos lá. É um resultado que é legal. Então, precisa eu abrir esse case, falar que eu fiz o duplo diamante, que eu fiz a Desk Research, que eu fiz o teste de usabilidade, ou o resultado daquele projeto já pode falar por si só. Ou eu tenho que necessariamente esmiuçar aquele processo. O que eu tô, o que eu estou tentando colocar dentro do meu portfólio é resultado. Beleza. O impacto da minha carreira, o impacto do meu trabalho dentro dessas empresas foram essas. Aqui, em 2024, eu ganhei um prêmio, eu ganhei esse destaque do ano, por exemplo. Então, será que eu, sendo reconhecido pela empresa durante o ano inteiro como um profissional de destaque, eu preciso falar que eu fiz o duplo diamante, eu preciso falar que eu fiz o, o Crazy Eight, entendeu? Então, eu recomendo isso para todo mundo? Eu não recomendo. Eu recomendo principalmente para profissionais sênior acima. O sênior, a liderança, o head, a diretoria, são profissionais que já conseguem acumular resultados na sua carreira. O júnior, juninho e o pleno, eles ainda estão tentando trabalhar e amadurecer a metodologia do seu trabalho. Aplicar metodologias, aplicar processos, testar, validar, ver o que funciona numa startup, ver o que funciona em uma big tech, ver o que funciona ele trabalhando só, ver o que funciona ele trabalhando com quatro pessoas. Ou seja, ele está validando. Então,
Isso daqui eu não acho que seja interessante para todo tipo de senioridade. Não acho. Mas, que é uma coisa que eu estou testando novamente, não é isso, não é faça e vai dar certo de jeito nenhum. Eu estou testando para ver se isso vai funcionar, mas é algo que para mim faz sentido. E por fim, um playground, que é o quê? Eu adoro criar produtos. Então, eu coloquei os dois produtos que eu criei aqui, o meu Story e o meu Beat, que foram cases de low code. Ou seja, eu estou mostrando ali que no hobby, ali no tempo livre, eu tenho um hobby de criar produtos com low code. E agora com AI. Então, assim, além dos resultados, além dos trabalhos, além dos cases, eu estou falando ali que eu gosto de criar umas coisinhas. E por fim, lá no final tem o About Me, que é sobre mim. Eu falo sobre as empresas que eu colaborei. Inclusive esse botão, acabei de ver que ele bugou aqui, mas são as redes sociais, o currículo, os projetos pessoais. Ó, aqui o meu story e o canal do YouTube. As séries que eu gosto, é basicamente para mostrar que eu sou, somente isso. E uma descriçãozinha para falar de onde eu vim, como é que eu comecei no design. Assim, basicamente para contextualizar a pessoa, né? Se ela chegou aqui até o final, ela já viu um pouco sobre o meu lado profissional, já viu alguns trabalhos, já viu algumas recomendações, já viu resultados, e por fim, ver o meu lado mais pessoal, né? Aqui eu nem falo muito sobre trabalho, não, é mais sobre como eu cheguei no design, quem eu sou, o que eu gosto, e etc. Então, é basicamente isso. Eu estou testando, né, novamente, testando esse formato de portfólio, essas atualizações, para ver se a gente foge um pouquinho daquele portfólio que ele é completamente esmiuçado, cheio de processo, porque eu acredito que hoje em dia está cada vez mais fácil de você inventar, sabe? De você inventar. Você pede para o ChatGPT formar um case lá e você joga alguns protótipos. Putz, tá muito fácil de você inventar qualquer coisa e deixar o negócio bem detalhado lá. Mas é impossível de você inventar resultado. Se a empresa que você trabalhou cresceu 300%, vocês fizeram um bom trabalho. Se a empresa faturava 100 mil no ano e está faturando 5 milhões no ano agora, vocês fizeram um bom trabalho, teve resultado. Então, é basicamente isso que eu estou querendo mostrar dentro do portfólio. Novamente, não sei se vai dar certo. É um teste que eu fiz, eu publiquei esse portfólio ontem. Vamos ver, eu vou coletar feedbacks. Inclusive, você pode deixar o seu feedback aqui abaixo se você concorda ou não com isso, certo? Então, além do feedback, deixa o seu portfólio, que eu quero entrar no portfólio, analisar, gravar um conteúdo aqui analisando o portfólio de vocês para passar um feedback. Dessa forma, a gente consegue gerar conteúdo, vai ser bom para mim e passar um feedback de um profissional que está há anos no mercado para o seu portfólio, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e o seu portfólio e a gente se vê nos próximos vídeos. Um forte abraço.